Voltei. E a gente continua o trabalho da questão geopolítica econômica no mundo. No bloco passado, você que nos assistiu, entendeu ali as características do processo de globalização, no que se refere àquela interdependência comercial e cultural baseada na tecnologia e na forte concorrência entre países e empresas. E a gente disse que, para melhor competir no processo de globalização, os países se juntam em blocos econômicos regionais ou grupos de interesse. Então vamos ver aqui, galera, o que são blocos econômicos. Bota aí. Blocos econômicos, vamos colocar aqui, ó, são associações, uniões, associações de países. Geralmente com uma proximidade, o que, galera? Geográfica. Geralmente com uma proximidade geográfica. E aí, esses blocos, e você já sabe que o objetivo é o que, galera? Fortalecer a economia, para quê? Dos países membros, para competir no processo de globalização em condições mais vantajosas. Então veja bem, o bloco econômico, para você entender bem, galera, é um casamento. E ninguém se conhece hoje e se casa amanhã. Então tem algumas etapas a serem cumpridas. Vamos lá. Primeira etapa, quando os países se juntam, eles criam uma zona de livre comércio. O que é zona de livre comércio? É você reduzir ou eliminar. O que? As tarifas alfandegárias. Reduzir ou eliminar os impostos de importação, e de exportação. Então imagina que aqui eu tenho o país A, imagina que aqui eu tenho o país B, imagina que aqui nós temos o país o que, galera? C. Então esses caras, olha aí, ó, vamos brincar aqui, imagina. Esses caras, o produto circula de um para o outro sem o pagamento de quê, galera? Impostos, sem o pagamento de imposto. Se o produto entra mais barato, as pessoas vão consumir mais e o outro lá vai vender mais. Então, em tese, essa zona de livre comércio é bom para todo mundo. É eu poder vender e comprar sem o pagamento de imposto. Seria equivalente à fase de um namoro de um casal. O cara olhou para a mulher olhou para o cara olhou para o cara, a mulher olhou para a mulher, cada um com suas relações, com suas opções, tá entendendo? E aí um olhou para o outro olhou para um e falou, eu não tô te vendo, tu não tá me vendo? Até que o peão, a pioa, cria coragem e vai lá, né? E puxa a conversa, e aí, pá, o que você vai estudar hoje? Que tal a gente estudar junto? E a partir daquele processo de contato, começa um namoro, um trânsito livre. Ou seja, já está livre ali para dar um beijinho, para dar uns amassos, aquela coisa toda. Tá bom, foi ridículo esse exemplo, mas você entendeu. Tá bom. Depois de um namoro, como é que é a outra fase? Um começa a apresentar os amigos para o outro, os amigos de um passam a ser amigos do outro, daqui a pouco ninguém sabe mais quem é amigo de ninguém. Então, no que se refere aos blocos, olhem para cá. A segunda etapa depois da zona de livre comércio é adotar uma união aduaneira. A união aduaneira é quando você adota a tarifa externa comum. Deixa eu explicar isso para você. Imagina que aqui está o país A, aqui está o país B, então tá lá, A, B e mais uma vez aqui está o país o que, galera? C. Tudo bem? Agora veja bem, imagina que A quer comprar carro. A quer comprar carro e A vai comprar carro lá do outro país que não faz parte do bloco. É alguém externo ao bloco. Esse país aqui quer vender carro e ele vende para A. Mas A, vamos supor, cobra 18% de imposto de exportação. O carro do país X, para entrar no país A, paga 18% de importação. Mas imagina, lembra que entre eles aqui existe o que? Era o livre comércio. Eles já cumpriram a primeira etapa. Aí imagina que o país C, que nem é muito chegado em carro, mas o país C importa o mesmo carro cobrando, vamos supor, 5% de imposto. O
que vai acontecer, galera? O país X aqui, ó, no lugar de mandar carro para A, cujo imposto é 18, vai mandar o carro para C, cujo imposto é 5. E de C, o carro entra livremente em A. Então, com base nisso, um país acaba funcionando como trampolim para a entrada de produto em outro. Para que isso não aconteça, põe na tela, ó. Vamos até mudar aqui a cor. Para que isso não aconteça, o que o bloco vai fazer? Adotar a união aduaneira. Eles vão unificar suas aduanas. Ou seja, se o A cobra 18, esse aqui vai ter que cobrar 18 e B também vai ter que cobrar 18. Justamente para que um país não funcione como trampolim para a entrada do outro. Então veja bem, que na zona de livre comércio circula livremente produtos. Na união aduaneira, eles integram os seus impostos de importação para que um país não funcione como trampolim para a entrada de produtos em outro. Beleza? Põe na tela, põe na tela. Feito a zona de livre comércio, feito a união aduaneira, que é aquela fase do namoro e aquela fase onde um já conhece o outro, eles vão para o mercado, o que, galera? Comum. Deixa eu trocar a cor aqui. Eles vão para o mercado comum. No mercado comum, existe a livre circulação de produtos, que já existia lá na zona de livre comércio, passa a existir a livre circulação de capitais, de grana, passa a haver a livre circulação de serviços e a livre circulação de pessoas. Então, olhe para mim, gente. No mercado comum, os países passam a atuar como se fosse um país só. Tudo passa a circular. O que, galera? Livremente. Produtos, pessoas, capitais e serviços. Tudo funcionando como um país só. Isso aqui é equivalente ao noivado. O camarada conheceu, começou a namorar, flertar, beijinho na boca, mas assim, depois a relação ficou mais intensa, um já frequentava a casa do outro e agora é o noivado. No noivado, você sabe, ali já há uma total intimidade, uma total circulação. Beleza? Esse é o noivado. Depois, quando tudo já circula livremente, a próxima etapa são os países adotarem o que? A união monetária. Ocorre união monetária quando se adota a moeda única. Eu sei o que já está passando na sua cabeça. Você já está lembrando aí do euro e tudo mais. Então a moeda única, gente, a união monetária é quando o casal casa. Quando os caras deixaram de ser noivos e casaram. Ou seja, o que é teu, meu irmão, não é mais teu, é teu e dela. Ah, professor, mas eu eu casei com separação de bens. Dane-se, é dela do mesmo jeito. Lá em casa é assim, velho. Lá em casa é assim. Então, gente, essa é a moeda única, é quando a galera junta as contas e o prejuízo de um, ou lucro, passa a ser o prejuízo e o lucro do outro. Então, isso aqui são etapas pelas quais os blocos passam. Você já viu que o único bloco econômico, põe na tela, o único bloco econômico que chegou a essa quarta etapa de união monetária é justamente quem, galera? A União Europeia. Então, lê meus lábios. Praticamente todos os blocos do mundo são zonas de livre comércio. Põe na tela. Portanto, só estão na primeira etapa e a maioria não quer sair disso. O exemplo é o NAFTA, lá nos Estados Unidos. Então, quase todos estão na primeira etapa, zona de livre comércio. E somente, unicamente, exclusivamente, a União Europeia é que chegou nessa quarta etapa, a etapa da adoção da moeda única. Bacana? Sendo assim, vamos estudar a União Europeia. Olha que lindo, põe na tela. União Europeia, hoje, por enquanto, ela é composta de quê, galera? 28 países. Tenta entender, gente. Olha pra mim. Se um casal junto já dá trabalho, dois, imaginem 28 juntos, cada um com suas particularidades, peculiaridades, manias, birras e tudo mais. Tá bom. Qual o histórico? Vem comigo. A União Europeia, a Europa sempre foi a dona do mundo. O mundo sempre foi eurocêntrico.
Tá bacana? Olha o que a gente estuda no ensino médio, por exemplo. A gente estuda lá Roma, na Europa. A gente estuda Grécia, na Europa. Aí o fim do Império Romano dá início ao feudalismo. E a gente estuda o feudalismo europeu, a relação de suzerania e vassalagem. O fim da decadência desse espaço rural, feudal, começa com o surgimento das cidades, o que daria origem ao capitalismo. E a gente estuda o capitalismo europeu, aí vem a expansão marítimo-comercial europeia, que são as grandes navegações, a revolução industrial que foi na Europa, o imperialismo europeu, a disputa por matéria-prima e mercado consumidor, que dá origem à Primeira Guerra Mundial, que é mundial, mas rolou para valer, foi na Europa, que dá origem à Segunda Guerra Mundial, que é mundial, mas rolou para valer na Europa. Então o mundo sempre foi eurocêntrico, mas quando acaba a Segunda Guerra Mundial, a Europa estava desintegrada, desfacelada, despedaçada, destruída. A Europa sempre foi a dona do mundo, estava destruída. E dois novos polos ascenderam como potências internacionais. A Europa se afunda e os Estados Unidos, de um lado, e a União Soviética ascendem como as grandes potências no contexto do término da Segunda Guerra Mundial, dando origem ali à Guerra Fria, à bipolaridade. Então veja bem, o que interessa é que com a Segunda Guerra Mundial, a Europa perdeu a majestade. Mas o que diz o ditado? Quem já foi rei nunca perde a majestade. Então os europeus concluíram óbvio, que a guerra, as disputas, os levou ao fracasso. E que agora, a única forma de eles voltarem a ser potência eram eles se unindo. Então o processo de criação da União Europeia, do que hoje é a União Europeia, lê meus lábios, se iniciará concreta e efetivamente a partir da Segunda Guerra Mundial. Põe na tela, galera. Logo depois da Segunda Guerra Mundial, a galera percebendo que eles só iam conseguir viver se fossem juntos, surge o Benelux. Olha lá, Benelux é a junção de Bélgica, Netherlands e Luxemburgo. Bélgica, Holanda e Luxemburgo, esses caras, Bélgica, Holanda e Luxemburgo, se uniram para quê, galera? Para produzir e fazer trocas comerciais de aço e de carvão mineral. Imagina, aço e carvão mineral é a base da indústria de base. Sem aço, ninguém recuperava sua indústria destruída no pós-guerra, e sem carvão mineral a galera não tinha energia. Essa união de Bélgica, Holanda e Luxemburgo deu tão certo, então só para a gente se situar aqui, ó, tá lá? Então você tem aqui, galera, a Bélgica aqui perto, a Holanda e Luxemburgo, esses países mais aqui para o lado norte da Europa e tudo mais. Esses caras se juntam. Deu tão certo que aí as três potências do continente pedem para entrar. Quem eram as três grandes do continente? Do continente, tá? Lembra que o Reino Unido é uma ilha. Então as três grandes, galera, ó, Alemanha, que está aqui, Alemanha, França e Itália pedem para entrar nesse processo. Com a união de Bélgica, Holanda, Luxemburgo e a entrada de Alemanha, França e Itália, surge quem, galera? A SECA. SECA, olha aqui, galera, é a Comunidade Europeia do Carvão e do Aço. Comunidade Europeia do Carvão e do Aço. Lembra, carvão e aço eram fundamentais para a galera se recuperar da Segunda Guerra Mundial. Esse troço deu tão certo, eu estou indo rápido aqui, isso fortaleceu a economia dos caras, que outros países ficaram de olho e foram pedindo para entrar. Até que, põe na tela, em 1957, com a assinatura do Tratado de Roma, foi criada o que era? A Comunidade Econômica Europeia. E olhe para cá, essa Comunidade Econômica Europeia, na prática, era o quê? Eles estavam assinando um tratado com o objetivo de criar um mercado comum. Então, gente, a ideia, foca aqui, não era só trocar mais carvão e aço. A ideia agora era permitir a circulação de todos os produtos e, com o tempo, também a circulação de pessoas, serviços e capitais.
esse negócio deu certo, a Europa foi se unindo, a Europa foi se fortalecendo e finalmente, põe na tela, em 1992 foi assinado o Tratado de Maastricht. O Tratado de Maastricht é o tratado que cria, quem, galera? A atual União Europeia. Então foca aqui, por favor. Lê meus lábios, que eu não quero que você erre. O Tratado de Maastricht cria a União Europeia com esse nome. Significa que ela só começou com o Tratado de Maastricht em 92? Não! Como você vê, o processo de formação da União Europeia tem início no pós-Segunda Guerra Mundial, com a criação do Benelux e da SECA, a Comunidade Europeia do Carvão e do Aço. Então a União Europeia criada em 92, a galera vai se fortalecendo, põe na tela e finalmente, em 2002, eles vão, fica aí na tela, eles vão agora o quê? Finalmente em 92, eles vão iniciar o casamento, que nós chamamos aí a União Monetária. Então, finalmente em 2002, o euro passa a circular como moeda única. Tá claro? Então o marco alemão deixou de existir, o franco francês, a coroa, o escudo, as moedas nacionais deixaram de existir e essa peãozada toda junta adota o que, galera? O euro. Olha o que eu disse? Essa peãozada toda junta adota o euro. Certo ou errado? Errado. Põe na tela. Você vê aqui em cima, que 28 países compõem a União Europeia nesse contexto, mas nem todos os países adotam o euro como moeda única. Então, 17 países compõem a zona do euro. Para a gente brincar, nós estamos comparando com o casamento. O ápice de um casamento, o ápice é quando o casal adota a conta conjunta. E aí eu pergunto para vocês, todo mundo que casa adota a conta conjunta? Não! Porque para adotar a conta conjunta tem que ter equilíbrio fiscal, para usar uma palavra moderna. Um não pode ser gastador demais e o outro também não pode ser murrinha demais, filho de mineiro com judeu. Resultado, tem que ter equilíbrio. Como nesse caso aqui as economias são muito diferentes, a galera... Alguns adotaram e outros não. Então lembra aí, dos 28 países que compõem ainda efetivamente e concretamente a União Europeia, lembra que esse 28 aqui, a gente já fala dele, porque você já sabe que recentemente ocorreu aí a saída do Reino Unido, nós vamos falar disso. Então é 28 e até que se concretize efetivamente a saída do Reino Unido, quando se concretizar efetivamente passará a ser 27. Então lembra, todos os países da União Europeia adotam o euro? Não. Avança. Olha aí, galera, são 28 países. Quem é que compõe a União Europeia? Tá aqui a peãozada por ordem alfabética e aqui no seu lado direito tá ele por data de adesão, à medida que a galera foi entrando concretamente. Mas olha só, vamos aproveitar aqui, ó. Alemanha. Está entre o mais rico da União Europeia. A Áustria a Áustria é intermediária. Bélgica, intermediária. Bulgária, essa aqui pertence aos ex-socialistas que só entrou no bloco depois. Chipre, não fede nem cheira. Croácia, fazia parte da antiga Iugoslávia, então é do time dos ex-socialistas. Dinamarca, considerada intermediária. Eslováquia, fazia parte da antiga Tchecoslováquia, ex-socialista. Eslovênia, fazia parte da Iugoslávia, então também do antigo bloco socialista. Espanha, tá aqui, ó, é do time dos pobres. Você tem os ricos e os pobres. Estônia fazia parte da antiga União Soviética, também do bloco socialista. Finlândia, intermediária. França, considerado o quê, galera? Rico, do time dos ricos. Grécia, considerada do time dos pobres. Hungria, ex-socialista. Irlanda
Irlanda, alguns consideram como do time dos pobres, outros consideram como time intermediário. Eu, em virtude da crise econômica dos últimos tempos, vou botar no time dos pobres. Itália, uns consideram ricos, outros consideram a Itália como time o quê, galera? Intermediário. Mas vamos botar aqui nos ricos, já que você já vai ver comigo que ela faz parte do G7. Letônia fazia parte da antiga União Soviética, ex-socialista. Lituânia também, ex-socialista. Luxemburgo, intermediário. Malta, inexistente. Países Baixos são a Holanda, intermediário. Polônia, ex-socialista. Portugal, time dos pobres. Reino Unido, rico, time dos ricos. Asterisco porque saiu. República Tcheca, ex-socialista. Romênia, ex-socialista. E Suécia, intermediário. Então veja bem, galera. Você tem o time dos ricos. Quem são os ricos? Alemanha, França, Alemanha, França, Reino Unido e Itália. Quem é o time dos pobres? Olha os pobres aqui. Os pobres são o time de quem, galera? Dos pigs. Pigs, naquele sentido mesmo pejorativo, de porcos. Portugal, Irlanda, Grécia e Espanha, como a galera marca aí, tá? E você percebeu que à medida que a União Europeia foi evoluindo, uma porrada de país que durante o período da Guerra Fria fazia parte do bloco socialista foi incorporado pelo bloco, ocorrendo ali uma larga expansão do bloco econômico. Vamos lá. Se nas últimas décadas a galera expandiu, agora a tendência é recuar. Por quê? Põe na tela. Recentemente aí ocorreu o que, galera? O Brexit. Tá aqui, ó. BR de Britain, Grã-Bretanha. E exit de que, galera? Saída. Então o Brexit é a saída do Reino Unido da União Europeia. Saída do Reino Unido da União Europeia. Galera, a União Europeia saiu a partir da realização de um plebiscito. Tá aí, ó. Esse plebiscito ocorreu no dia 23 de julho de 2016. Vai completar agora, então, 2 anos da aprovação plebiscitária para que o Reino Unido saísse da União Europeia. A coisa ainda está se concretizando. Lá naquele plebiscito, presta atenção, 51,8% da população disse sim, nós, britânicos, não queremos andar junto com esses europeus. E 48,2% disse o que, galera? Não. O que você quer que você perceba? Que foi rachado, que o próprio Reino Unido estava bastante dividido, então na prática a galera não tinha tanta certeza se valia a pena ficar casado ou se valia a pena pedir o divórcio. Entenda isso como uma separação. Veja que no próprio Reino Unido aqui é a prova do racha, ó. Na Inglaterra e no país de Gales, a maioria da população disse sim. Na Escócia e na Irlanda do Norte, a maior parte da população disse não. Então veja o mapa aí, ó. O Reino Unido é dividido aí em 4 países, ok, galera? A Escócia, a Inglaterra, Escócia e Inglaterra, beleza? Tá lá. O país de Gales, que tá aqui, ó, lá da princesa de Gales, lembra a Diana? Aquela mesma que morreu no túnel e tudo mais, tá lá. Tá aqui o país de Gales. E aqui você tem a Irlanda do Norte. Isso aí junto forma o que, galera? Esses 4 juntos formam o Reino Unido. Então o que você observou lá? Que esses 2 aqui, ó, esses aqui, a Inglaterra e o país de Gales, preferiram se separar efetivamente da União Europeia. Já a Escócia, que está aqui, e a Irlanda do Norte, esses aí não tinham tanta certeza assim e preferiram votar não. Mas, olha cá, como a Inglaterra é o país mais populoso do Reino Unido, ele acabou pesando naquela votação. Tudo bem? Por que o Reino Unido resolveu sair? Põe na tela. Causas históricas, ó. Na prática, o Reino Unido nunca se sentiu parte da União Europeia. Tanto que ele só foi entrar efetivamente em 1977.
Você lembra que a União Europeia começou a ser formada após a Segunda Guerra Mundial. E o Reino Unido sempre olhou aquilo com certa desconfiança e até tentou atrapalhar. À medida que não conseguiu, adotou o ditado: se não posso vencê-los, junto-me a eles. Tá bacana? E você viu que mesmo depois de entrar em 2002, isso é importantíssimo, em 2002, a União Europeia adota o euro como moeda única. Só para você não ter dúvida, tá aqui, ó. Tá aqui, ó. Em 2002, a União Europeia adota o euro como moeda única. Mas você sabe que nem todos adotaram o euro. E olha para mim, uns não adotaram porque não tinham condições e outros não adotaram porque não quiseram. Entre eles, quem? Tá aqui, ó. O Reino Unido nunca adotou o euro. Então você vê que historicamente eles já não se sentiam parte da União Europeia, tá? Segundo fator, irresponsabilidade eleitoral. O então ministro David Cameron precisava de apoio lá e ele que precisava do voto dos conservadores no parlamento. Para os conservadores votarem com ele, ele prometeu convocar o plebiscito. Não, eu convoco o plebiscito de separação. O cara convocou porque tinha certeza que não ia ser o quê, galera? Aprovado. Então foi uma irresponsabilidade ele prometer aquilo. Fica a dica, cuidado com o que a gente vota no auê, na bandalheira, na irresponsabilidade, porque isso tem consequências sérias. Resultado, ele além de querer agradar esses conservadores, os partidos conservadores acabaram se fortalecendo. E à medida que esses partidos conservadores se fortaleceram, os caras exigiram, e aí Cameron, você não prometeu que ia fazer o plebiscito? E fez. Todo mundo achava que isso não ia passar e na hora H passou. Por isso que é perigoso brincar com coisa séria. Outro fator aí, ó, crise econômica na União Europeia. Gente, você tem aqui na União Europeia o Fundo Europeu. É uma espécie de caderneta de poupança, é uma espécie de caixinha, melhor exemplo, vaquinha, que os países colocam aqui uma grana de acordo com o seu PIB. Logo, quem ganha mais acaba depositando mais. Beleza? Qual o objetivo dessa caixinha? Qual é o objetivo de uma vaquinha? Ajudar quem tem menos. Então, galera, os países pobres recebem mais e os países ricos recebem menos. Qual era a reclamação da União Europeia? Olha, no momento que está todo mundo bem, no momento de pujança econômica, ninguém assim liga muito de ser solidário e dar uma graninha para quem está precisando. Mas em momentos de crise, cada um só quer cuidar de si. Então, olhe para cá. O Reino Unido reclama que deposita muito dinheiro, ó, que o Reino Unido diz que deposita muito dinheiro nesse fundo e na hora H ele recebe o que, galera? Pouco. O que é correto. Quem ganha mais, imposto serve para isso. Quem ganha mais é para financiar quem ganha menos. Então, juntou tudo isso. E outra coisa, a crise dos refugiados, que nós vamos estudar mais adiante. Uma porrada de refugiado africano e sírio chegaram na União Europeia, na maior crise humanitária desde a Segunda Guerra Mundial. E o Reino Unido nunca gostou nem de europeu, imagina de sírio e africano. Então a União Europeia resolveu distribuir parte desses imigrantes no continente europeu. E o Reino Unido, a União Europeia quis distribuir. E o Reino Unido falou, eu não quero esses pobres aqui. Então isso gerou uma divergência entre os blocos e alimentou ainda mais o conservadorismo da sociedade do Reino Unido. Resultado, faz-se o plebiscito e os caras resolvem sair. Qual a consequência? Põe na tela. O primeiro-ministro David Cameron, que achava que o plebiscito não seria aprovado, ao vê-lo sendo aprovado, ele renunciou. Como quem diz, fiz merda, então é melhor eu sair fora. Imagina, o Reino Unido dentro da União Europeia é uma potência econômica, mano. Na hora que ele sai, quem tinha dinheiro aplicado no Reino Unido, nas bolsas de valores, ficou louco. O que vai acontecer daqui para frente? Então, olha só, todo mundo correu para vender as suas ações e ocorreu uma queda da bolsa de valores, de todas as bolsas de valores lá na Europa. 3. Olha só, tudo isso só teve consequência, por quê? Porque os partidos conservadores do Reino Unido se fortaleceram.
e exigiram do David Cameron a convocação do plebiscito. E eles acabaram sendo vitoriosos. Resultado, isso fortalece partidos conservadores na Europa, isso vem acontecendo, e fortalece também outras regiões a se inspirarem e quererem movimentos separatistas. Um exemplo foi a tentativa lá da Catalunha, aquela região lá do Barcelona, na Espanha, de querer se separar do país. Ah, fulano conseguiu, então eu vou querer o quê, galera? Também. Então veja bem, isso é a União Europeia, tá aí o Brexit com suas causas e consequências. Daqui a pouco a gente volta com mais bloco econômico.